aí, pessoal, tudo bom? Eu estou aqui hoje com um bate-papo tão esperado, com dois colegas anestesiologistas. Muito obrigada por terem vindo, tá? É Mariana Bozelli. Mariana já tem 4 anos que terminou a residência, né, Mariana? 4 anos. E o Alexandre Xavier, que já tem 5 anos, e eu 11, viu, gente? Mas abafa isso. Vamos começar com o Alexandre. Alexandre, muitas dúvidas. Nossa, bombou lá no meu direct, querendo saber detalhes da residência de anestesiologia. Sim. E é você a pessoa que vai ter que nos dar esses detalhes, Alexandre. Para quem não sabe, o Alexandre ele está como coordenador, né, do serviço da nossa residência médica. Sim. E vai falar em detalhes para a gente. Primeiro, qual é a duração da residência, Alexandre? Muito difícil para entrar? Como que está candidato vaga? Então, assim, a residência de anestesiologia começou a ser mais procurada nos últimos anos. A duração são 3 anos, não requer nenhuma especialidade básica antes, então a gente fala o acesso direto, né? E cada ano a gente tem visto uma procura maior. Aqui em Campo Grande a relação é em torno de 50 candidatos por vaga. E como é dividido? R1, R2, R3? Os estágios são os mesmos? Tem diferença? A gente divide os estágios de acordo com a complexidade, né? Então, a gente tem as orientações da Sociedade Brasileira de Anestesia e do próprio MEC, onde a gente escalona da seguinte forma: os procedimentos mais simples ficam com os R1s, os procedimentos intermediários ficam com os R2 e os procedimentos mais complexos, como cirurgias cardíacas, neurológicas, transplantes, ficam com os R3. Então, a gente tem um escalonamento das especialidades cirúrgicas que a gente passa durante os estágios. E uma coisa interessante é que a nossa residência aqui, ela é pelo MEC e pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, SBA. Então, anualmente, tem-se uma prova. Como que é, Alexandre? Explica para eles, porque eu acho que tem residência que é só pelo MEC, né? Sim. Então, para a gente se tornar anestesiologista no Brasil, a gente tem 2 formas. Ou você pode fazer uma residência pelo MEC ou uma residência pela sociedade. Tá? A diferença é você fazendo uma residência só pelo MEC, você precisa prestar uma prova no final dos 3 anos para receber o título pela AMB. Se você faz uma residência que tem o aval da Sociedade Brasileira, como é a nossa, você, ao final dos 3 anos, você já sai com o título especialista e não precisa fazer outra prova. Você termina o 3º ano e sai com o título de especialista. Agora fala para eles, qual é a relação candidato-vaga da última prova que teve para anestesiologia? A gente tem 2 formas de acesso em Campo Grande, né? São provas diferentes, mas é em torno de 50 candidatos por vaga. Tá, joia. Agora, além dessa titulação, que você faz anualmente na residência, existe uma outra titulação, que é o Título Superior de Anestesiologia, né, Mariana? E eu tô com os 2 aqui, eles têm esse título, né? A gente já vai dar o parabéns para ele. Não são fáceis, entendeu? As provas. É uma prova escrita, é uma prova oral depois de 1 ano. Mariana, como que é essa prova? Explica para eles. É obrigatório se fazer? Não é obrigatório. Para você ser especialista, como o Alexandre falou, você tem as provas durante a residência, da residência vinculada à Sociedade Brasileira, e, posteriormente, você já sendo especialista, tem a possibilidade de você tirar o título superior de anestesiologia, que é o título máximo da anestesiologia no Brasil. E fala da residência um pouquinho. É fácil ou é difícil a sobrevivência? Não, é difícil. Acho que como toda residência, a sobrevivência é difícil. O dia a dia é puxado, mas no final vale a pena. Vocês quiseram desistir alguma vez da residência? Porque eu vou contar para vocês. Eu, no meu R3, pus a mochilinha nas costas e cheguei embora. Voltei 1 mês depois. Não é fácil, é estressante. Vocês tiveram algum momento assim? No R1, nos primeiros plantões, sempre dá vontade de desistir. Não conheço ninguém que passou ileso pelo R1 sem desistir. Sempre dá aquela vontade de não voltar mais. E não dorme, né, gente? O plantãozinho lá é acordado o plantão inteiro, né? Principalmente nos plantões que são pesados, né? Você pensa 2 vezes se você vai voltar no outro dia. Aí vamos falar para eles a insegurança, porque a gente faz R1, R2, R3 e depois sai para o mercado de trabalho, né? Qual o maior medo? Qual é a insegurança maior? Quando o carimbo passa a ser seu? Eu acho que, na minha opinião, a maior insegurança é você aparecer um caso muito difícil, um caso que você nunca tenha visto, nunca tenha feito, né? Então, você nunca treinou esse caso e
quando você se forma, você é o responsável, não tem para quem você pedir ajuda, né? Então, você tem que resolver da melhor forma possível, às vezes casos muito complexos que você nunca viu na vida. E às vezes a gente tá sozinho, né? Vai para um hospital é que está só você de anestesiologista em um caso complicado, né, Mariana? E para você, qual foi a pior insegurança? Foi o que o Alexandre falou. Você sai, então você é responsável pela vida do paciente. É uma vida que está ali sobre sua responsabilidade, os familiares estão lá fora. E você pode se deparar com um caso mais complicado, realmente. E vocês sempre quiseram a anestesia? Isso veio da faculdade ou ele nasceu depois de algum estágio? Em que momento que Eu surgiu essa decidi ideia? no último semestre da faculdade. Sempre quis fazer cirurgia, mas ao passar nos estágios de cirurgia, eu comecei a perceber que o mais interessante era quem ficava do lado de fora, o ator coadjuvante, que era o anestesista. E é aí que eu decidi. E você, Mari? Eu fiz, durante a faculdade, o estágio de anestesiologia, que é oferecido na Santa Casa. Isso. E eu fiz 2 anos de estágio, foi ali que eu decidi que não queria outra coisa. É o que eu falo para eles, né? A gente aprende na prática, às vezes a gente escolhe, às vezes somos escolhidos também pela especialidade, Isso. né? Você acaba amando o que você consegue fazer bem, né? E vou certeza. tocar num assunto que é frequente pra gente, né? Burnout. Vocês já passaram? Já tiveram? Já se sentiram em algum momento de precisar ajuda depois de formado, durante a residência? Eu já vi muitas histórias, já tive colegas que tiveram episódios de burnout, mas a minha pessoa, nunca tive que precisar de ajuda. Mas já tive momentos de tristeza, com certeza. E você, Mari? Eu já tive momentos também de burnout, que devido ao estresse emocional, complexidade dos casos e do dia a dia mesmo, estressante. Então, a gente tem que sempre procurar um mecanismo de fuga. Qual o seu? Eu gosto muito de natureza, sou apaixonada por esporte, adoro correr. Então, sempre que eu tenho um tempinho livre, eu vou, corro, faço algum tipo de esporte. E a Mariana malha pra caramba, né, Mariana? Viciada no crossfit. Viciada no crossfit. Só um pouquinho. Né? Gente, era isso. Foram as maiores dúvidas que surgiram pra mim, tá? E vocês já esclareceram bastante. Eu queria agradecer aos dois. E eu vou pedir só que cada um fale ali pro acadêmico que tá sentadinho, assistindo vocês. Vale a pena? Vocês amam a especialidade? Valeu a pena pra vocês, Alexandre? Com certeza. Não há uma especialidade melhor que a nossa. Né? E você, Mariane, ama mesmo? Indica? Fala, venha fazer! Eu amo o que eu faço, acordo todos os dias muito feliz pelo que eu posso proporcionar aos meus pacientes. Tá joia, gente. Muito obrigada, tá? Obrigada a você pelo todos. convite. Qualquer dúvida, gente, aqui é o momento. Aqui é o lugar e aqui são as pessoas. Coloquem aqui embaixo que a gente vai estar conversando com vocês, tá bom? Muito obrigada.